Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, Celmix Podcast. Um podcast que para a gente conversar sobre empreendedorismo, carreira, para a gente falar sobre conexões, sobre propósito, tudo numa linguagem simples e leve. Hoje eu trouxe uma pessoa muito especial para conversar comigo sobre um dos assuntos que mais me emocionam. E para começar esse episódio, eu quero te falar uma coisa. Como que é a sua relação com a música? A música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Quem escreveu isso foi Pascoal Bona. E quem me ensinou isso foi o meu avô, lá em 1994, na minha primeira aula de música, quando ainda a gente utilizava o método Bona. E assim, 31 anos se passaram e essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Ela está gravada no meu coração. Por quê? Eu acho realmente isso. A música, ela toca em lugares que a gente não consegue atingir. Ela toca na alma, onde a mão não alcança, onde as palavras muitas vezes também não chegam, a música chega. Então, eu quero começar esse episódio te falando que tipo de música você anda ouvindo. Qual é a música que a sua família, os seus filhos, qual é a vibração dessa música que você está permitindo entrar dentro da sua casa? Bom, se você nunca parou para pensar nisso, eu te convido a ficar até o final desse vídeo e você vai entender como a música tem um poder transformador. Eu recebo aqui nos estúdios hoje, nós estamos gravando aqui dos Estúdios Brothers, um parceirão meu aqui do podcast, e a Sandra Carvalho Bertuzzo vem falar para a gente sobre essa conexão com a música. Vamos saber um pouquinho mais. Tudo bem, Sandra? Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo meu, viu? Já faz tempo que a gente está querendo falar sobre esse assunto, né, Sandra? Com certeza. E tudo é no momento certo, né? Era para ser hoje, dessa forma, e estamos aqui. Para a gente começar, eu queria que você me contasse um pouquinho, Sandra. Como que é, assim... Fala um pouquinho sobre você, sobre a Sandra, e a sua relação com a música. Como a música entrou, assim, na sua vida de primeiro momento? Olha, a música, para mim, Sandra, eu falo que a música é um eterno legado, como você acabou de dizer. Você lembra da sua primeira aula. E, para mim, já é uma coisa de herança também. Antes de eu vir aqui, a gente foi checar algumas informações e eu acabei descobrindo que meu avô, em 1964, ele tocava clarinete na igreja. E quando ele mudou para São Paulo, devido à embocadura, ele passou para o violino. E em 1965, ele levou a minha mãe para assistir a OSESP no Teatro Municipal em São Paulo. Então, não vou saber te falar quantos anos a minha mãe tem, mas é uma lembrança que ela tem. Então, eu falo que a música sempre veio de muito longe, 4 gerações, vamos dizer assim. E depois eu fui descobrir também que, isso eu já sabia, mas que meu avô, Messias Teixeira de Almeida, construiu 12 violinos. E um deles está em Bauru, na igreja que eu congrego. Então, meus filhos chegaram a ter essa oportunidade de pegar esse violino, olhar a etiqueta dentro do violino, escrito o nome do Biso, né, que é meu avô. E foi um momento assim de muita conexão, porque eu tenho meus meninos hoje, eu cresci no meio da música. Eu via minha mãe aprendendo órgão com muita dificuldade, inclusive ela fez poucas aulas, mas eu olhava, eu falava assim para ela, deixa eu ver que jeito que é isso. E na dificuldade dela, eu acabava tocando o que ela não conseguia. Então, eu comecei a tocar, talvez aí com uns 12, 13 anos, órgão. E eu tive uma adolescência muito feliz. A gente não tinha internet, a gente não tinha WhatsApp, mas a gente se encontrava, a gente tocava. E hoje eu vejo aquelas pessoas que tocavam comigo lá em... Né, eu tenho 50 anos, em 30, 40 anos atrás, os seus filhos tocando com os meus filhos. Então,
Não tem como falar. A música é um eterno legado para nós. Eu concordo, Sandra. Eu concordo com tudo que você disse. Como eu falei, comecei as primeiras aulas de música em 94, 31 anos atrás, né? E é o que você falou, a gente não tinha internet, a gente não tinha esse excesso de informação, né? A gente tocava muito, mesmo sem saber muito. O prazer nosso era tocar. E a música realmente se conecta mesmo com a nossa história, né? Eu tenho, como você disse, amigos até hoje, daquela época que a gente tocava junto, e hoje os filhos tocam junto. A minha menina também, assim, ela ainda não começou a estudar a música em si, mas ela começou a musicalização na escola por conta da idade. Sim. E ela também é muito musical, ela tem muito ritmo, ela gosta muito. Então, a minha casa também é uma casa que tem música a todo momento, né? E alegria, né? Porque a música traz alegria. Alegria. E eu, Sandra, eu vou te falar, eu sou muito, assim, fã, vamos dizer fã, assim, de música, né? Eu sou uma admiradora de música, eu gosto de melodias, eu gosto de harmonias, entendeu? Boas, né? Sim. Como eu falei, boas. Sim. A gente tem muita coisa aí pra gente falar. Sim. Eu gosto de diversos segmentos, mas assim, eu me encanto realmente com a música. Ela me toca, e quando a gente fala que a música transforma, ela transforma mesmo, né? A gente não está só falando da música sacra. Sim. A sacra, a gente tem um outro objetivo, sim, né? A gente tem um objetivo muito mais profundo com a sacra, né? Mas, assim, a música, ela toca nosso sentimento em diversas áreas. Eu tenho vários momentos que começa a tocar e eu já vou naquele momento que aconteceu. Ela me leva para outro mundo. Então, assim, ela realmente é uma ferramenta, assim, transformadora. Com certeza. Fora, a gente estava conversando já há alguns dias e você me falou sobre um episódio que eu achei muito interessante, né? Do acordo que você fez com seu filho com relação aos jogos, né, eletrônicos, ao videogame. Sim. E a um instrumento. Me conta como é que foi isso daí. O Davi, ele tinha por volta de uns 8 anos por aí. Foi quando acho que começou a parte de computador. O Davi tinha por volta de 8 anos e aí eu percebia que ele ficava já jogando com fone de ouvido, não tinha essa internet 100%, né? Era jogos de console. E aí o que aconteceu? Eu trabalhava muito nessa época fora. E eu chegava, eu falava, meu Deus, eu não tenho nenhum contato com meu filho, e quando eu chego ele está jogando, e a gente perdeu meio que não é uma conexão, mas a gente foi ficando mais distante, né? Sim. Embora um amor muito grande entre nós. E aí eu tive uma conversa com ele, falei, Davi, eu vou deixar você jogar, mas você vai ter que aprender um instrumento, e de acordo com essa negociação, é a liberação dos jogos, isso com 8 anos. Só que eu percebia que ele ia na aula, e aí eu comprei o violino para ele. Hoje ele toca viola, faz bacharel em viola na USP de Ribeirão Preto, mas naquela época era o violino, que foi um instrumento mais barato que eu encontrei para poder me auxiliar naquele momento. E quando ele começou a ir na aula, ele ia muito triste, desanimado. E aí eu combinava com ele assim, nós somos uma família tudo gordinho. Falava assim para ele, vamos que eu vou te pagar uma coxinha quando a gente sair da aula de música. E aí ele ia todo feliz, porque depois da aula tinha coxinha. Então, a gente começou com essa negociação. E aí depois o tempo foi passando, porque a música ela nos ensina essa persistência, né? Então, hoje você não sabe nada, amanhã você está nas primeiras notinhas, depois da manhã você já começa a tocar uma melodia que você conhece, e aí o universo se abre, né? É verdade, eu achei tão interessante isso, Sandra, porque assim, alguém pode pensar, mas comprou, né? Fez uma negociação, obrigou. Eu achei lindo a sua estratégia, porque nós, como mãe, pai, a gente precisa oferecer o caminho. Sim. Né? A gente precisa oferecer o caminho. Precisa mostrar para ele a persistência, como você acabou de falar. Sim. Você mostrou o caminho, no começo ele olhou
não era muito legal, você usou a Sim. coxinha, que provavelmente essa coxinha virou, assim, tipo, um objeto de lembrança mesmo, Sim. né? E de recordação nossa. de vocês, do Aham. vínculo ali daquela Sim. época, né? Desse lugar também que vocês iam. Sim. Provavelmente hoje é um lugar que vocês lembram dessa época, Sim. né? Mas olha que interessante, você como mãe, você viu a necessidade da sua criança, mesmo você trabalhando muito, como você Sim. disse. Era muito difícil. E naquela época, hein? Isso. Imagina hoje. É. Então, mesmo trabalhando demais, você olhou o seu menino e você falou, não, isso não está certo. A gente está perdendo a qualidade de vida, a gente está perdendo Sim. o nosso relacionamento por conta de um aparelho. Sim. O que você fez? Você foi lá e arrumou uma estratégia. Dentro daquilo que para você fazia bem. Sim. Eu achei lindo isso. E aí você ofereceu o caminho, né? Sim. E persistiu nesse caminho. Sim. Porque isso também existe uma inconsistência muito grande nos pais hoje. Você não acha, Sandra? Com certeza. Começa uma coisa, a criança não foi. Não é isso mesmo. Vou respeitar a opinião dele. Eu não sei se... eu acho que, além dos pais hoje não terem essa persistência, eu acho que hoje a internet trouxe uma coisa para a gente de um resultado imediato. Sim. Então, por exemplo, você roda um Instagram e você está vendo lá milhões de coisas acontecerem. E aí você simplesmente pega um instrumento e acha que você vai tocar amanhã. Amanhã já está tocando as músicas. Mas você não vai tocar amanhã. Se você pega, vou falar com base de uma pessoa que quer aprender para tocar na igreja. No mínimo, vai 1 ano e meio, 2 anos, com muito trabalho. Sim. E aí, será que você está preparado para esperar isso? 1 ano. Será que você vai conseguir ensinar seu filho a esperar esse resultado chegar? Porque não vai chegar amanhã. Não vai. Então, e a gente percebe isso. Às vezes chega alguns comentários de pais que colocam os filhos para aprender, e aí, quando eles saem da primeira aula, eles viram para o professor e falam assim, mas quando eu vou tocar aquele hino? Então, as crianças pequenas. Uhum. Então, claro que é um objetivo a longo prazo. Mas os pais precisam ter essa noção de que eu não vou tocar amanhã. Não. E isso vai ser um degrauzinho por dia, por semana. E tem um outro fator, né? A metodologia Suzuki, ela fala muito sobre isso. O triângulo é pai, aluno e professor. Então, não adianta vou colocar meu filho numa escola de música com um ótimo professor, não vou fazer tarefa. Matou seu projeto ali. É verdade. Então, o que é o projeto? O projeto é você sentar, você tocar. Eu falo assim, eu e meus meninos, como eu disse, eu toquei na minha adolescência por muito tempo. E depois, como muitos pais, com a correria da vida, a gente para de tocar, a gente tem outros objetivos, mas a música está dentro de nós. E aí, quando o Davi quando o Davi foi aprender, na verdade, que levou um período, mas quando ele começou a tocar os hinos, eu vi a necessidade de ajudá-lo tocando também. Uhum. Que é a prática de conjunto, que é ele me ouvir, ele entender o meu ritmo, ele saber entrar. E aí eu acabei voltando a estudar junto com ele. Não que eu voltei numa escola, mas eu acabei voltando a estudar tocando com ele. Uhum. Então, com esse desenvolvimento, nós dois, estudando junto, abriu uma conexão entre família, abriu um aprendizado e eu acompanhar a evolução dele. E, com isso, veio muitas outras portas que acabou depois se abrindo para ele, né? Com esse desenvolvimento desde o início da prática de conjunto. E a gente percebe que uma criança que tem uma família musical tem um desenvolvimento já muito maior. É verdade. É verdade. É o que a gente está falando. Da música, ela transforma. Ela chega em lugares que a gente não imagina. Sim. Né? Isso é visível nas nossas crianças. Você comentou que o Davi, ele iniciou com o violino. Sim. Mas ele não
não ia muito com o violino. Depois agora ele é bacharel em Viola. viola. E como foi essa troca de instrumento para ele? Que ele se apaixonou pela viola. Olha, é muito engraçado. Eu hoje que eu conheço um pouquinho mais de música com os meus filhos, a gente precisa ter essa noção quando a gente vai aprender um instrumento. Naquela época eu não tinha. Vamos aprender um violino, comprei o violino que era mais barato e vamos embora, né? Porém, quando você entende um pouquinho mais sobre o assunto, é necessário você saber qual timbre que você gosta mais. O violino é um som agudo, a viola é um som médio, o violoncelo é um som mais grave. Qual é o som que você gosta? E aí, então, o Davi fez todo o programa para tocar na igreja no violino. Um certo dia, ele foi, a gente chama, é um programa que a igreja tem de ensino musical. Então, ele foi, e nesse programa estavam apresentando os instrumentos. Olha, para quem estava chegando. Uhum. E o Davi prontinho para tocar na igreja já. E aí uma pessoa da igreja que a gente frequenta simplesmente tocou a viola, mostrou o som da viola. E aí, quando ele chegou em casa, no caminho de casa, ele falou: vou tocar viola e não vou fazer teste para violino. Eu falei: como assim? Tudo Você pronto, fez um já. ano da sua vida para tocar viola? Porque naquele primeiro momento eu falei: não, é violino, né? Assim, meu avô, quando ele precisou trocar de clarinete para violino, era violino. Então, algumas coisinhas eu ouvia meu avô tocar. E aí ele falou: não, é viola. Então, eu fui numa loja, parcelei a viola em 5 vezes, mas assim, eu não me conformava. Era uma coisa assim que eu falava: meu Deus, eu não acredito nisso. Agora que você vai trocar tudo. E trocou. E ele se apaixonou para viola. Muito E linda. mudou por ali. E aí vem um outro fator, né? Que a gente, com 13 anos, quando ele iniciou em 2020, na Escola Alegre Suzuki de Bauru como viola, ele, com 13 anos, ele falou para mim: vou tocar em uma orquestra. E aí eu não entendia muito sobre o assunto, mas, enfim, rolou assim muito natural para nós. Que coisa mais linda. E assim, tô encantada assim com a decisão dele, né? Com a decisão de não, agora eu quero. Sim. Porque é o que a gente está falando, é o chamado, né? Sim. Parece não, eu tenho essa percepção que é o chamado, é para aquele instrumento. Sim. Você pode até tocar outro, mas tem aquele específico que você ama demais, não é verdade? Com certeza. Sandra, me conta, nessa sua conexão com o Davi e a música, como que veio o Enzo com relação à música? Ele olhava, ele participava, ele gostava? Como que foi ele também decidir ir para a música? Tá. Nessa época, o Davi fazia violino com um professor particular. E com a necessidade que eu vi do Davi desenvolver, né, outras áreas da música, o Enzo já fazia musicalização infantil. Certo. Então, ele ouvia o irmão estudar. E aí, quando foi em 2020 que o Davi entrou para fazer o curso de viola na Alegre Suzuki, o Enzo entrou para fazer violino com 5 anos de idade. 5 então, anos. Sem alfabetizar, e assim, de uma forma lúdica. Sim. Então, com cores, com sons, com jogos musicais. E foi assim. E você você colocou ele na aula de música e ele pediu: eu quero tocar também. É que a gente já tem uma cultura de que tudo que a gente faz na nossa vida é para Deus. Então, na minha cabeça, mesmo que eles não quisessem tocar na igreja, tocar para nós e educar nossos filhos nessa parte musical também já é algo natural. Natural. Sim. Natural. Então, eu sabia que a música para socialização, até então eu não tinha o diagnóstico de autismo do Enzo, mas eu sabia que a música para socialização
ela é algo que, quando um adolescente que está trancado dentro de um quarto e um adolescente que toca um instrumento, você vê a interação deles. Eles têm mais amigos, eles têm mais vínculo entre eles, eles se ajuntam em ambientes diferentes, que muitas vezes a gente, como pai e mãe, a gente não dá conta de levar, Verdade. de tantos compromissos que eles querem participar dos rolês. É verdade, é verdade. Você falou sobre o autismo do Enzo. Eu queria saber como é que foi isso daí para vocês, assim, como que foi o diagnóstico e também que você falasse um pouquinho, você falou sobre a interação, a socialização, mas como a música também pode ser uma ferramenta nesse início, durante todo o processo aí, né, do diagnóstico, do laudo, como que é a questão do autismo para o Enzo? Nossa, falar de autismo, a gente precisa pelo menos aí de uns 3 podcasts. Por favor, é verdade. Olha, é assim. O Enzo começou com alguns sinais já no infantil. Então, por exemplo, ele não gostava de pegar em tinta, ele não gostava de contato com as outras crianças, porque, por ser um suporte 1, algumas características a gente não percebe. Mas ele andava nas pontas dos pés, ele era metódico, ele gostava do planejado. E então a gente observou não, a minha irmã, que foi professora, observou essas características e a gente começou a correr atrás sobre esse assunto. E aí, nesse processo que o Enzo já estava aprendendo a tocar violino, que a gente fez o diagnóstico, então a gente pegou essa avaliação de 2020 para 2021, durante a pandemia. E aí, o que aconteceu? A gente se trancou em casa. E aquilo foi muito difícil, porque ele já tinha uma rotina externa e, de repente, ele, com 5 anos, sem entender o que estava acontecendo no mundo, mudou. Então, foi algo muito difícil. Então, às vezes, eu tinha que ir com ele na porta da igreja, para ele ver que a igreja estava fechada. Uhum. Às vezes, ele pedia algumas coisas que a gente não conseguia atender. E aí houve uma necessidade da gente fazer uma rotina dentro de casa. Uma agenda do horário das 8, das 9, das 10, enfim. E ele já aprendia violino, só que a gente começou online, né? A gente fazia aula presencial e a gente foi fazer aula online. E aí, dentro dessas aulas online que ele fazia, ele tinha o suporte do irmão, que o irmão já tinha lá atrás ouvido o irmão tocar as primeiras lições de violino. E ele virou um hiperfoco, né? Hoje a gente chama de hiperfixação, mas antigamente a gente falava um hiperfoco. Então, ele tocava violino sem parar, da hora que ele levantava até a hora que ele parava. E se ele, às vezes, deitava na cama, o violino virou parte do corpo dele. Ele deitava na cama, com o violino deitado, tocando. E aí, o Davi já gostava um pouco também de ouvir música erudita. Erudita não, é clássica, hoje o termo usado. O Davi já ouvia muito música clássica. E o Enzo, aquilo foi entrando no ouvido dele. Então, apesar dele estar nas primeiras lições Suzuki, você via ele tirando músicas que ele tinha ouvido na internet. E aí, com isso, ele foi desenvolvendo essa parte. E aí veio, né, que foi um período de socialização, mas a gente foi saindo de casa. Só que quando a gente foi saindo de casa, o Enzo teve uma fobia social. Então, ele desaprendeu um intervalo de um recreio da escola. Uhum. Ele não queria descer, ele queria ficar trancado dentro da sala. E aí ele estava com 6 para 7 anos, as crianças brincavam de lutinha. Aquilo era uma agressão física para ele. Sim. Então, a gente teve um retrocesso aí de comportamento, que é o que a gente sempre fala, né? Que a gente não pode nunca deixar um autista voltar. Eles podem desenvolver,
Mas se a gente parar algumas áreas, a gente retrocede. Verdade. E aí, com isso, a gente foi fazer uma avaliação no Centrinho. Centrinho não, a FOB, né? Que é próximo ali ao Centrinho. Na clínica FOB. E a Dione, que é uma das professoras lá, falou assim para mim: mãe, o Enzo está num processo de depressão infantil. Por quê? Ele ouvindo, o ouvido dele é absoluto. Se ele estiver andando e tocar um elevador, ele fala, Fá sustenido. Ele tem ouvido absoluto. A gente foi no Poupa Tempo essa semana, o painel fez uma nota e falou, mi bemol com dó. Então, ele tem ouvido absoluto. Que coisa linda. E aí, eles têm também uma necessidade de perfeição. Sim. E aí, ele entrou num processo de depressão infantil. Por quê? As crianças conseguiam fazer coisas na escola que ele não conseguia. Ele tinha dificuldade de entender o processamento. Então, a professora falava, ele ouvia, mas ele não conseguia processar para ter uma ação. E aí isso desestabilizou completamente a vida dele, no sentido de, eu não sou capaz. E aí a Dione falou assim para mim, mãe, qual é a coisa que ele faz muito bem hoje? Eu falei, olha, ele fala muito bem desde bebê. Ele tem ele fala como um jornalista. Se você trouxer ele para uma entrevista, você fica, meu Deus, que vocabulário é esse? E aí, com isso, ela falou para mim, tá, então ele fala muito bem? Fala. E qual outra coisa? Ele está tocando violino muito bem. Para 5 anos, ele toca super afinado, ele tem ritmo e tal. Faz um Instagram para ele. Então, em 2021, a gente tem um vídeo dele falando assim, olá, pessoal, eu sou o Enzo Bertuzzo. Eu queria muito o Instagram, ainda bem que a minha mãe fez. Então, eu tenho o primeiro vídeo dele do Instagram. Com 5 anos? Não, aí ele já tinha 6 aninhos, né? Porque aí ele já tocava. E aí ele postava as lições que ele estava estudando, ele postava coisas de teoria, por exemplo. Tem um vídeo que ele fala assim, olha, eu hoje vou falar sobre ligadura de portamento, ligadura não sei do que. E eu falo, meu Deus, eu fiz isso, mas eu já não lembro mais. E ele tinha conhecimento para falar. Sim. E ele falava muito bem. Então, foi aí que a gente montou o Instagram para ele. E a gente começou a dar esse suporte para ele se sentir parte desse mundo que a gente vive. Não do mundo musical. Sim. Não era a nossa intenção. Mas dessa parte. E aí, com isso, ele foi desenvolvendo outras habilidades, como socialização, porque ele não queria ir numa festa de aniversário, brincar como as crianças, mas ele queria ir num concerto. Sim. Ele queria ver um solista que ele tinha visto no YouTube, ele queria tocar aquela música que ele tinha ouvido no YouTube. Então, foi aí que nasceu toda essa parte musical, vamos dizer assim. Sim. E o Enzo, ele tem um Instagram muito significativo, né? Eu vejo, assim, ele tem um conteúdo muito bacana. Tem. Eu me emociono demais com os vídeos dele. Eu não vi os primeiros, agora você falando, eu vou voltar lá para os primeiros. Mas, assim, ele tem um significado muito grande dentro do Instagram, de incentivo, de inspiração para as crianças. Sim. E para os pais. Sim. Entendeu? Porque é possível. A gente tem que parar com essa coisa do autista não poder fazer as coisas, porque eles são as mentes brilhantes. São. Eu descrevo assim, eles são as mentes brilhantes. Então, assim, a gente precisa dar oportunidade, sim. Com certeza. Como a professora te orientou. O que ele gosta? Sim. É hiperfoco, mas é a vocação dele. Então, essa vocação é o que vai fazer ele deslanchar. Sim, e é uma das coisas que eu gosto de falar, é assim, ó. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, não parece que ele é autista. Para que falar do autismo? E eu discordo. Totalmente. Eu falo assim, a gente precisa entender que o autismo não vai definir ele como pessoa, como profissional. Isso. O que o autismo vai fazer? Nesse caso,
ele entender que o fato de acontecer algo não planejado, que deixar ele desconfortável, mas que, devido à terapia estar em dia, ele vai fazer, então é a parte mais importante para ele. Eu não me importo com quem vai falar, nossa, para que falar que ele é autista? E eu já ouvi isso. Ele é tão lindo, ele é tão inteligente, para que tratar isso como um autista? Gente, eu sei como foi para eu chegar até aqui. Exato. E ele também sabe. Exato. Essa semana teve um trabalho escolar e uma mostra cultural e cada criança escreveu a minha história, né? E eu tirei foto de tudo que ele escreveu ali. Você sabe por quê? Porque cada passo que ele escreveu ali, de quando ele nasceu, ele escreveu que nesse período de 2020 foi quando apareceu os primeiros sinais de autismo nele. Ele escreve assim, foi quando surgiu os primeiros sinais de autista e que hoje eu sou um pré-adolescente feliz. Coisa mais linda. Então, é sobre isso. Então, não é sobre tratar ele como um autista. É sobre falar para as pessoas, olha, gente, o autismo existe a terapia, existe uma família unida e amorosa. Perfeito. Porque o Enzo, ele é muito amor, ele tem uma família feliz, que ama ele assim. E aquilo ele escreve na história. Eu tenho uma família que me apoia, meu agradecimento é a eles. Então, você vê um amadurecimento ali. Então, a gente precisa sempre falar de autismo. Precisa falar. É um assunto que é necessário. Não adianta colocar debaixo do tapete e fingir que está tudo bem, porque não está. Eu sempre falo, todos os episódios ou conversas que eu tenho, que a gente fala sobre autismo, que eu já tenho vários episódios falando, a gente fala assim, tem algumas pessoas que falam, é moda, agora tudo é autismo. Não, gente, não é isso, não é essa a questão. Ainda a gente se fala pouco, ainda tem muita coisa para ser falada. E tem muita informação ainda para ser passada. Sim. Né? E as pessoas têm medo de procurar essa informação. Tem medo de encarar isso, porque, assim, eu não vejo como nenhuma, assim, nada ruim. É o que eu falei, são mentes brilhantes que ensinam a gente a ser melhor. Sim. Eles ensinam a gente a ser melhor, a pensar diferente, a pensar fora da caixa, como a gente fala. Porque, assim, é difícil. Eles têm uma habilidade que a gente não tem, não é verdade? Então tem que ser falado. E o Instagram dele, o que aconteceu? Quando eu peguei o diagnóstico, né, que assim, para quem olha num banco da igreja, não percebe, né? Ele tem poucos sinais visíveis, né? Mas aí, quando surge o diagnóstico, que começa... ele é autista. Então, assim... ele é autista. Ele é autista. Então, aquilo... Eu falei assim, peraí, meu filho é maravilhoso. Ele é inteligentíssimo. Claro que tem autistas que a gente sabe que tem deficiência, mas... Se a mãe e o pai descobrir qual é a deficiência, ele vai ser muito bom em alguma coisa. Ele vai ser tratado. E aí eu falei assim, quando a gente fez o Instagram, não foi pensando nos 17 mil seguidores que ele tem hoje. Jamais. Foi pensando assim, eu quero que as pessoas vejam o quanto brilhante ele é. E não estou falando de estrelismo. Não. O quanto brilhante ele é como pessoa. Como pessoa. E que a palavra autista não vai definir ele. Não define. Não define. Você falou tudo. Você falou tudo. Até me emocionei aqui. Porque é exatamente isso que eu penso. E eu falo que ele tem esse Instagram significativo porque ele está inspirando outras mães e outras crianças aí nesse mesmo caminho, nesse mesmo pensamento. E eu sou super desse movimento e eu apoio e eu acho que é isso mesmo. A gente está quase terminando, Sandra, mas eu queria que você falasse um pouquinho da Escola Alegreto. Você me contou... Alegro Suzuki. Alegro Suzuki. A escola teve uma participação muito especial assim na vida de vocês como família. Como que foi esse momento assim? Como que entrou na vida de vocês? O que transformou na rotina? Bom, a Alegro, quando lá em 2020 a gente foi procurar uma escola
que pudesse ensinar crianças pequenas, né? Então, a Alegro hoje atende bebês. Então, a partir de o pai de bebê a 4 anos tem a musicalização, depois já começa a partir para os instrumentos. Mas o que a Alegro foi para mim dentro disso? Bauru tem muitos projetos maravilhosos, mas a Alegro, para mim, ela trouxe uma parte da minha família que foi a música, os eventos, você sentar com uma família inteira e assistir uma apresentação maravilhosa. Meu filho mais velho saiu dali para se tornar um músico de orquestra e hoje, né, universidade, então tem esse cunho. O Enzo hoje ainda vive lá. Por exemplo, ontem a gente estava tocando com 3 amiguinhos que foram as primeiras formaturas Suzuki. E aí eles terminaram de ensaiar, que amanhã tem formatura também, e a gente acaba participando. E aí, quando terminou tudo, eles falaram, vamos tocar um hino? Então, a Alegro, para mim, ela tem essa imagem. E uma comunidade muito, mas sensacional. Então, dentro desses eventos que a gente fazia, a gente começou a arrecadar leite, fralda, itens de higiene. E aí a gente começou a falar, bom, então vamos entregar para uma instituição. E a gente foi determinando e conversando com o pessoal, e aí a gente ia entregar. E quando a gente ia entregar, eu falava assim, vamos tocar para eles? E aí a gente ia com os meninos e tocava para eles e entregava o que a gente tinha recebido de doações. E aí eu comecei a observar, porque uma coisa é você ter um ambiente na escola, de tocar, de aprender Mozart e Beethoven. Uma outra coisa, que é um outro movimento, é você ver um idoso se emocionar, você tocar num albergue e ver uma pessoa que está ali, lembrar de alguém que mora, que tem saudade dele, no outro dia levantar e falar assim, eu vou ver minha família. Sim. Então, para mim, a música hoje tem um outro movimento. E a Alegro representa isso para mim hoje. Você faz parte dos professores da Alegro? Não. A minha função ali na Alegro, eu sempre estou auxiliando na organização, na rede social, é isso que a gente faz. Eu vou deixar as redes sociais da Alegro, Suzuki, do Enzo, nesse vídeo. Tá bom. Conheçam a escola, conheçam o perfil do Enzo, que é muito... O Davi tem Instagram também? Tem. Vou colocar também. Conheço o trabalho dos meninos, mas com esse olhar, né? Com esse olhar, assim, desse amor, dessa família que ama a música, Sim. que transforma vidas através da música. Uhum. Os meninos, eles são grandes artistas, mas, além de ser grandes artistas, eles são pessoas, assim, de um caráter assim, inatingível, não sei nem dizer, porque assim, eu vejo o Enzo, e é o que eu falo, eu vejo ele assim, tão brilhante para a idade que ele tem, que emociona muito. O tocar dele preenche a nossa alma. E eu estou falando isso e você acompanha os vídeos que vocês vão entender. Né? Sandra, eu gostei demais da nossa conversa, viu? Que inspiração, que profundidade que a gente chegou com essa conversa. E eu queria que você encerrasse deixando alguma mensagem, uma mensagem sua, que você quiser falar com relação à música, com relação à sua vida, com relação à sua conexão com os meninos. O espaço é seu. Olha, eu acho que o recado que eu tenho para dar, eu não quero ter filhos artistas incríveis. Eu quero passar a mensagem de filhos e seres humanos sensíveis. E dizer que a música ela é capaz de transformar algo muito difícil em algo espiritual. Então, a gente poder pegar uma criança e, desde pequeno, passar essa mensagem para ela. Olha, existe um mundo artístico, sim. A gente vive esse mundo artístico. Me convide para assistir um grande concerto. Mas me convide também para eu tocar num lar de idosos, para eu tocar num albergue, para eu tocar num hospital.
O nosso primeiro propósito é esse. O resto, a gente... primeiro é o louvor a Deus. E o restante é consequência dessa vida que a gente tem e que a gente gosta muito. Que a gente gosta muito, é verdade. E, Sandra, eu quero te parabenizar, sabe? Porque, assim, todos nós, todas mães, a gente sabe a dificuldade que é da gente colocar os nossos filhos no caminho, né? Naquele caminho que a gente vê que não é o que a gente julga certo, é o que a gente tem a vivência, né? Aquilo que Deus mostrou para a gente, colocou no nosso coração, é muito difícil. E vendo a sua história, eu já conhecia um pouco dela, agora vendo você contar, eu sei o quanto você se dedica como mãe. E isso que você falou agora no final, fecha tudo que eu penso sobre você. Você não está para promover os artistas, você está para promover almas. Entendeu? Assim, de não só dos meninos, mas dos meninos também com outras pessoas, né? De atingir mais pessoas. Foi lindo isso. Isso, assim, é só uma grande mãe, com toda a dificuldade, com todo o defeito que a gente tem, mas uma grande mãe de pensar. Posso só falar sobre os projetos de Bauru? Com certeza. Muitas vezes, meus filhos tiveram a oportunidade de estudar em uma escola, né? Mas... muita gente fala, meu Deus, como que eu vou colocar meu filho para aprender um violino, um clarinete, né? E, hoje em dia, Bauru é uma cidade riquíssima em projetos sociais. Então, você vai encontrar a Orquestra Sinfônica e a Banda Sinfônica de Bauru, que, a partir dos 11 anos, você já pode inserir a criança, é um projeto de meio período. Nós temos a BDA, que também tem... isso tudo gratuito, tá, gente? Temos a BDA, que tem instrumentos de orquestra também. Nós temos o Núcleo de Música do SESI, também gratuito. Violino, violão, violoncelo, contrabaixo, ukulele, né, que eles falam. E se de repente eu acabei esquecendo de algum projeto aí, mas, gente, tem para toda a comunidade. Quer começar um curso, não sabe por onde começa, vai num projeto, se inscreve, é gratuito, eles vão orientando com relação a instrumento. Depois, se você gostar, vai aprender de verdade, no sentido não de verdade, porque lá eles também ensinam, mas, assim, eu quero ser profissional. Mas, assim, é necessário a gente se envolver com isso para a gente ter resultado. É verdade. Obrigada por compartilhar essa informação tão importante, tá vendo? Então, assim, dá para ter caminhos, né? Muitos. Tem meios para a gente Sim. Inserir nossos jovens, nossas crianças dentro desse universo da música. Sandra, muito obrigada pela sua participação. Eu gostei demais da nossa conversa. Foi uma conversa leve, necessária. E, assim, venha quantas vezes quiser. Já deixo o convite para o Enzo, para o Davi também, quando estiver por aqui, por Bauru. Vem falar mais sobre música, vamos conversar mais, que vai ser muito legal. As portas estão abertas toda vez que você quiser vir, viu? Muito obrigada. E para você que ficou até o final desses vídeos, muito obrigada pela sua participação. Comente, curta, compartilha. Não se esqueça de seguir as redes sociais da escola e dos meninos, o nosso também, lá no Instagram também. Se inscreva no canal e nos ajude a crescer, porque eu crescendo, eu trago mais gente interessante por aqui. Até a próxima!